Imagine por um momento a sua vida como uma grande peça de teatro, mas não daquele palco iluminado onde tudo parece fácil, e sim no bastidor, onde existe ansiedade, expectativas, medo de julgamento, aquela voz interna insistente que diz: eu preciso ser aprovado, preciso ser perfeito, preciso controlar tudo. E se eu te dissesse que esse esforço constante para agradar, essa necessidade de se provar o tempo todo, é justamente aquilo que te impede de viver com liberdade? Essa foi a descoberta de Michel de Montaigne, mas essa descoberta não nasceu no conforto, nasceu no caos. Montaigne viveu no século XVI em uma França dilacerada por guerras religiosas violentas, católicos contra protestantes, massacres, instabilidade política, medo constante. O mundo ao redor dele estava literalmente desmoronando. Não era apenas uma crise social, era um período de brutalidade, insegurança, tensão permanente. E como se isso não bastasse, Montaigne enfrentou perdas pessoais profundas, a morte do pai, a morte de seu grande amigo, Etienne de la Boétie, doenças e incertezas. Ele poderia ter tentado controlar o mundo, poderia ter se lançado em disputas políticas, poderia ter se afogado na necessidade de consertar tudo, mas fez algo radical. Ele se retirou. Aos 38 anos, decidiu se isolar em seu castelo. Subiu para uma torre e ali, cercado de livros, começou a escrever aquilo de que mais tarde se tornaria sua obra mais famosa, os ensaios. Enquanto o mundo gritava, ele escolheu o silêncio. Enquanto todos buscavam certezas, ele começou a investigar suas próprias dúvidas. O isolamento de Montaigne não foi fuga, foi confronto, mas não com espadas, com a própria mente. Ele percebeu algo que é profundamente atual. O caos externo sempre existirá. Guerras mudam de nome, crises mudam de formato, mas a instabilidade faz parte da condição humana. O que nos destrói não é apenas o caos do mundo, é o caos que permitimos crescer dentro de nós. E foi ali, naquela torre, que ele começou a fazer perguntas simples e revolucionárias. Quem sou eu? O que realmente depende de mim? Por que sofro por coisas que talvez nunca aconteçam? E então veio uma percepção libertadora. Grande parte do nosso sofrimento nasce da tentativa obsessiva de controlar o incontrolável. Desde cedo aprendemos que controlar é sinônimo de segurança. Controlar o futuro, controlar a imagem, controlar o que os outros pensam. Mas Montaigne percebeu algo desconcertante. O controle é em grande parte uma ilusão. E quanto mais tentamos segurar tudo, mais ansiosos ficamos. Ele escreveu algo que atravessava séculos. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Quantas noites você perdeu por cenários imaginários? Quantas discussões você ensaiou mentalmente? Quantas vezes você sofreu por algo que nem chegou a existir? Nós criamos guerras internas enquanto o mundo já tem conflitos suficientes. Montaigne não defendia indiferença. Ele não pregava frieza. Ele defendia discernimento. Existe uma diferença enorme entre se importar com o que é essencial e se desgastar com o que é superficial. Se importar demais com a opinião alheia te faz viver em função do aplauso. Se importar demais com o futuro te impede de viver o presente. Se importar demais com o controle te transforma em prisioneiro da própria expectativa. E foi no isolamento que ele descobriu: quando você para de tentar ser tudo para todos, começa finalmente a ser você. Enquanto o mundo estava dividido por crenças extremas, Montaigne escolheu a moderação. Enquanto as pessoas defendiam verdades absolutas, ele escreveu sobre incerteza. Ele não se apresentou como alguém que sabia tudo. Ele se apresentou como alguém que estava tentando
entender a si mesmo. E isso é profundamente revolucionário, porque exige coragem. Coragem para admitir que você não controla tudo. Coragem para aceitar que você não agrada a todo mundo. Coragem para viver sem precisar vencer todas as discussões. Aqui está o ponto mais poderoso. Quando você para de se importar obsessivamente, você começa a viver com mais verdade. Desapego não é desistência, é maturidade. É agir sem a ansiedade do resultado. É amar sem possessividade. É trabalhar sem depender da validação constante. É entender que você faz a sua parte, mas não controla o desfecho. E existe algo mágico nisso. Quando você solta a necessidade de controlar, sua energia volta para você. Sua mente fica mais clara, suas decisões ficam mais leves, sua presença fica mais forte. O mundo de Montaigne era caótico. O nosso também é. Mudam as guerras, mudam os conflitos, mudam as redes sociais, as pressões, as cobranças, mas a raiz é a mesma: medo, insegurança, desejo de controle. A pergunta que atravessa os séculos é: você vai permitir que o caos externo governe seu interior? Ou vai, como Montaigne, criar um espaço interno de lucidez? A grande virada não acontece com fogos de artifício, ela acontece no silêncio. Quando você percebe que não precisa provar nada o tempo todo, quando entende que nem toda opinião merece sua reação, quando escolhe investir energia no que realmente importa, é aí que tudo começa a se alinhar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Talvez você não tenha uma torre em um castelo, mas você pode construir um espaço interno de reflexão. Talvez o mundo continue barulhento, mas você pode escolher não viver em guerra constante dentro de si. Porque no fim, quando você para de se importar com o que nunca foi essencial, você começa a se importar de verdade com aquilo que transforma a sua vida. E é nesse ponto, silencioso, firme, consistente, que tudo começa a dar certo.